Oi pessoal, olha nós aqui de novo. O vídeo que eu decidi fazer aqui hoje é um pouquinho diferente. Normalmente a gente que está aqui fora, a gente costuma gravar muito sobre as situações de quem já está aqui, situações que acontecem aqui no nosso pós-viagem. Só que eu estava pensando essa semana, existem situações em que a gente precisa pensar um pouquinho, alguns cuidados na verdade que a gente precisa ter antes de chegar, não só aqui em Londres, ou em qualquer outra cidade do mundo, qualquer outro país do mundo que a gente decida ir. Eu decidi compartilhar com vocês algumas dicas que baseadas na experiência que eu tive vindo para cá durante o percurso, né, lá de Salvador até aqui, a Inglaterra, e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês bastante. São coisas que a gente normalmente não para pensar, mas que elas podem interferir de forma drástica, assim, e a viagem ela pode se tornar um pesadelo se a gente não parar para pensar um pouquinho sobre essas questões do pré-viagem e de situações que acontecem durante a viagem também para aqui e para fora. Então a primeira coisa que eu queria passar para vocês, baseado nessa experiência que eu tive, é a respeito de conexões. Você decidiu vir para a Inglaterra ou decidiu ir para algum outro país aqui da Europa ou algum outro país do mundo que não fale português, que você não conheça o idioma. A dica que eu dou para vocês é sempre, se você está saindo aí do Brasil ou do seu país de origem, você faça a conexão dentro do seu país. Por exemplo, o meu caso foi o seguinte: eu saí de Salvador. Normalmente as pessoas que saem de Salvador ou de qualquer outra cidade lá do país fazem conexão em São Paulo, normalmente, e depois vêm direto para o país de destino, diretamente. Comigo aconteceu diferente. Eu saí sozinho de Salvador e decidi fazer conexão em Frankfurt, na Alemanha. Foi em maio desse ano quando eu cheguei aqui. Então, assim, eu tive alguns probleminhas. Primeiro, porque o voo foi cancelado. Quando eu cheguei na Alemanha, o voo havia sido cancelado por conta de atraso do meu primeiro voo que saiu de Salvador. E por conta disso, se eu não soubesse o mínimo de inglês, eu estaria lá em Frankfurt até agora. Brincadeira, mas eu teria tido um grande problema se eu não soubesse me comunicar. A dimensão do aeroporto, de um aeroporto aqui da Europa, ele é muito, 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 muito mais elevado do que a dimensão de um aeroporto do Brasil. O aeroporto de Frankfurt, por exemplo, eu me senti perdido ali dentro. Dava uns 20 do aeroporto de Salvador, mais ou menos. E como eu falei, o voo foi cancelado 3 vezes quando eu cheguei lá, porque o meu primeiro, que me levou até lá, atrasou no percurso. Então, se eu não soubesse o mínimo de inglês, eu estaria completamente perdido, porque eu tinha ido sozinho. Então foi um risco que eu corri e que eu queria passar para vocês. Se você vai sair do país, não sabe falar muito bem ainda o inglês, não tem o básico que seja, ou até que tem o básico, mas por motivo de segurança, escolha sempre fazer conexão dentro do país. Vai sair, sei lá, de Minas, faz conexão. Se não tiver um voo direto para aqui, faz conexão em São Paulo, sei lá, Rio de Janeiro, alguma outra cidade, porque você já vai sair direto de lá para cá sem ter problemas. Você já chega aqui num voo direto. Não faz essa asneira de sair daí e ir para um outro lugar aqui dentro, onde você não conhece ainda o procedimento, onde você não sabe como é que vai ser tudo, enfim. Então faz conexão dentro do país, tá certo? Se você não sabe, não se sente seguro. A segunda dica, que parece óbvia, mas algumas pessoas me perguntam até hoje, e realmente muita gente tem dúvida, e não é só pessoas que nunca tiveram experiência, mas às vezes pessoas que trabalham com isso têm dúvidas. Inclusive no meu caso, eu tive um probleminha também em relação a essa questão por um erro do próprio policial federal aí no Brasil. Para vocês que, assim como eu, têm dupla cidadania, no meu caso eu tenho a cidadania do Brasil, porque eu nasci aí, e tenho a cidadania portuguesa, que foi herdada através de família. Então eu tenho 2 passaportes,
que é o passaporte brasileiro, e tem o passaporte português também, que me dá direitos de um cidadão da União Europeia, transitar aqui dentro livremente, trabalhar, enfim, como vocês já devem saber. O meu passaporte não está aqui no momento para eu mostrar para vocês, porque eu fiz uma aplicação no momento para começar a estudar a partir de janeiro numa escola. Isso é um outro assunto que eu explico para vocês melhor depois, então ele está sob avaliação. Eu tenho no momento apenas a minha identidade de Portugal, que é essa daqui, e é o que eu posso mostrar para vocês no momento, que eu estou utilizando aqui dentro para identificação durante 4 semanas, que é o período que o passaporte é avaliado e retorna. Então, assim, a segunda dica que eu quero passar para vocês é a respeito de passaporte. Quando vocês saem do país, vocês têm que sair com o passaporte brasileiro. Nunca, jamais saiam com o passaporte da União Europeia. Nunca saiam. O passaporte da União Europeia, ele é para ser mostrado aqui dentro quando você chega na imigração daqui da Europa. Então, o procedimento é: sai do Brasil com o passaporte brasileiro, entra na Europa e mostra o passaporte da União Europeia. Por quê? Normalmente o passaporte da União Europeia ele não é carimbado, e como nós temos dupla cidadania, fica um pouco estranho. Quando eu cheguei aqui, quando eu saí do Brasil, eu perguntei ao policial federal: eu apresento o meu passaporte brasileiro ou o passaporte europeu para sair? A resposta foi: tanto faz. Eu apresentei o meu passaporte da União Europeia e ele carimbou. Deu o carimbo lá da Polícia Federal do Brasil. Isso deu o maior problema, porque quando eu cheguei aqui na imigração de Londres, a policial federal daqui, ela abriu o passaporte, ela viu o carimbo e ela achou aquilo estranho, porque daqui que você vai explicar que foi um erro da Polícia Federal de lá, não era para ter carimbado, era para ter saído com o meu passaporte brasileiro. Então daqui que você vai explicar, de repente eles pensam até que você teve algum problema com a polícia lá, enfim. Foi uma situação desagradável. Eles não podem barrar a sua entrada aqui por conta desse carimbo, mas assim, eles ficam te fazendo algumas perguntas na imigração, e isso é desconcertante, principalmente para quem não sabe, como eu disse inicialmente, a questão do idioma. Então toma esse cuidado de não sair jamais do país com o passaporte da União Europeia, certo? Então eles ficaram me perguntando aqui por que aquele carimbo estava ali, que não era para eu utilizar mais esse procedimento, e aí eu expliquei que foi um erro de lá, do pessoal de solo lá do Brasil, e ela me disse: olha, a partir de agora você nunca mais faça isso. O seu passaporte da União Europeia é para você transitar dentro dos países da Europa ou em outro país que você queira, exceto o seu país de nascimento, que é o Brasil. No seu país de nascimento, quando você for sair do seu país, apresente o passaporte do seu país. Quando você for entrar lá também, apresente o passaporte de lá. Nunca utilize o passaporte da União Europeia para entrar ou sair do Brasil, certo? Como eu disse, muitas pessoas já sabem disso, mas outras pessoas ainda têm dúvidas. Eu recebi até e-mails perguntando sobre isso, de algumas pessoas que iriam sair do país sem ao menos ter passaporte brasileiro. Então não saiam, porque não é que a sua entrada aqui possa ser barrada, porque eles têm como saber se seu passaporte é original ou não é, eles são treinados para isso. Então, mas assim, é um problema, é uma situação um pouco desconfortável, né? Você fica um pouco nervoso na hora de entrar aqui, porque são algumas perguntas que eles fazem. Não é muito legal, não é muito bacana a experiência, não. Então já serviu de experiência para mim, e eu tô passando para vocês também aí que tenham essa dúvida, ou que não tenham nunca parado para pensar nisso também. A questão de extravio de malas é a terceira dica que eu tenho para passar para vocês também. Muita coisa aconteceu comigo no percurso de Salvador até aqui em Inglaterra. Foi uma longa viagem e uma longa história. E a minha mala foi extraviada. Para quem não sabe, eu fiz conexão em Frankfurt, como eu falei, então o voo foi cancelado 3 vezes lá. Eu acho que tudo isso gerou uma maior confusão e minha mala se perdeu no meio do caminho. E quando eu cheguei aqui em Londres, que eu fui pegar a minha mala na esteira, eu não achei a mala. E eu já fiquei desesperado já a partir daí, né? Porque eu ainda estava dentro do aeroporto, eu tinha um amigo esperando aqui na porta do aeroporto, mas eu ainda estava dentro do aeroporto. Eu não tinha o telefone desse amigo ainda aqui, não tinha me reservado, me prevenido em relação a essa questão. Então são coisas que a gente não para pensar.
e que podem trazer sérios problemas para a gente. E o que é que eu aconselho para vocês, para que fiquem preservados em relação a essa questão, né? Prevenidos em relação a essa questão de extravio de malas? Primeiramente, venha sempre com o endereço em mãos, no papel anotado, o endereço de onde você vai ficar aqui em Londres, ou de um amigo. Não sei se você vai ficar em alguma residência estudantil, ou se você está vindo para estudar, ou se você já tem algum local definido para ficar. Se você não tem, procure, porque é importante. A primeira coisa que eles pedem quando você chega, se sua mala ela foi perdida, ela foi extraviada, teve algum problema de chegada com a sua mala aqui, eles pedem um endereço para que a sua mala, ao ser encontrada, seja levada. Como eu não tinha esse endereço, eu fiquei completamente perdido, e aí eu tive que conversar com o policial federal, dizer que eu estava com um amigo na porta do aeroporto, e, enfim, com conversa eu consegui resolver, consegui entrar em contato com esse meu amigo, e a partir de então eu peguei o endereço, preenchi um formulário, e eles são muito organizados nessa questão aí, tá? A mala chegou na casa do meu amigo no dia seguinte pela manhã, em menos de 24 horas eu já estava com minha mala em casa. Mas primeiro, foi desconfortável porque eu não tinha parado para pensar que isso poderia acontecer. Por isso eu não levei nenhum endereço de alguém conhecido, do local onde eu ia ficar. Depois eu não tinha trazido nenhuma outra bagagem de mão, só uma mala muito grande. E foi muito ruim, porque eu tive que ficar na casa desse meu amigo, ele teve que me emprestar roupa, enfim. Então traga sempre uma mala reserva também, uma mochila, uma bagagem de mão, alguma coisa que você possa trazer com você dentro do avião, e o endereço de alguém que você possa confiar aqui, para caso sua mala seja perdida no meio do caminho, você ter como preencher o formulário e eles poderem entregar essa mala na sua residência. Esse procedimento de entrega é gratuito, eles não cobram nada por isso, até porque é um erro deles mesmo. E, enfim, é uma situação desconfortável. Além da questão da roupa que eu não tinha trazido, para quem não sabe, eu sou míope, eu tenho 5 graus de miopia e eu uso lente de contato, de grau, eu estou usando aqui agora por sinal. E quem usa lente de contato sabe que tem um produtinho que a gente usa para desinfectar a lente todos os dias. E o produto tinha sido despachado na mala que veio também. Então eu fiquei sem produto de lente, foi uma confusão. Mas graças a Deus deu tudo certo no dia seguinte. Então essa é a terceira dica que eu dou para vocês aí. A primeira foi sobre a conexão, a segunda foi sobre o uso do passaporte, e essa agora sobre a possibilidade do extravio de malas, certo? E a última dica que eu dou para vocês é, gente, sobre o idioma. Por mais que você esteja vindo para estudar o inglês, por mais que você esteja vindo virgem, digamos assim, nesse sentido do idioma, venha com o mínimo de inglês que você puder, mínimo possível. Estude antes de sair daí, porque é necessário sim. Você vai ter momentos em que no aeroporto vai ser necessário você conversar em inglês. Podem ocorrer N situações. As situações que eu estou passando aqui para vocês são apenas pequenas situações que aconteceram comigo. Tem gente que passa por coisa muito pior no percurso, tem gente que não passa por nada disso, mas é necessário ter o mínimo de inglês. No aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, todos os funcionários falavam inglês, para minha sorte, eles são muito bem preparados aqui. E a minha sorte foi essa, né? E eu também sabia um pouco, eu pude me comunicar, fiquei muito perdido lá, não apenas pela questão só do idioma, mas pela questão da dimensão do aeroporto. O aeroporto é muito, muito, muito grande mesmo, certo? Então venham sempre com inglês básico ou básico pendendo para o intermediário. O inglês não é uma língua difícil de se aprender, então se preparem antes de vir um pouco, uns 6 meses antes de vir, 3 meses, não sei quanto tempo falta para vocês virem. Se preparem antes de vir, para que vocês não venham nus e crus na questão do idioma, porque em algum momento vai ser necessário falar o inglês. Dentro do próprio avião, você vai pedir alguma coisa, até uma água, uma comida, alguma coisa, uma informação, eles não falam português, tá? Eu vim pela Condor, eu saí de Salvador diretamente para a Alemanha, e é uma companhia, se eu não me engano, é uma companhia alemã mesmo. E as comissárias e os comissários, eles falavam somente alemão e inglês.
pouquíssimo de português, porque aquele voo sempre vai para lá, então eles acabam aprendendo. Mas é importante, não venham sem pensar nessas questões. Conexão sempre dentro do país. Por motivos de segurança, sempre faça dentro do país. Uso do passaporte, vocês já sabem, saiam sempre do país com o passaporte brasileiro e entrem aqui, apresentem o passaporte da União Europeia. Vai transitar aqui dentro da União Europeia, apresente também só o passaporte da União Europeia. Você aqui, que tem dupla cidadania, você não é brasileiro aqui, você é visto como cidadão da União Europeia. Extravio de malas também e essa questão do idioma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e é isso aí, esse é o nosso terceiro vídeo. O próximo tá chegando aí com algumas outras novidades também para vocês, tá certo? Então tenham todos aí um ótimo final de semana. Hoje é sexta-feira aqui, os dias estão ficando cada vez mais curtos, a gente está no outono aqui em Londres e está ficando bastante complicado a adaptação aqui, mas a gente está tentando levar, né, adiante aí o caminho. Só para vocês terem ideia, o sol está se pondo aqui por volta de 4 horas da tarde, está nascendo 7h10, 7 e pouca da manhã. Pra gente que trabalha muito, chega numa sexta-feira, às vezes a gente quer dormir até mais tarde no sábado, então a sensação que a gente tem é de que não houve dia, porque a gente vai dormir agora à noite e quando a gente acorda, eu mesmo, sábados normalmente eu acordo meio-dia, 2 horas da tarde, então eu só pego 2, 3 horas só de claridade e depois à noite, então praticamente a gente não tem dia aqui nessa época do ano e olha que ainda nem chegou o inverno, né? Então é isso aí, gente. Tenham todos um bom final de semana, aproveitem bastante aí e até o próximo vídeo.